Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. Mas então o senhor é contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou, eu não sei mais o que é comunismo. O comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. E o Esse judiciário é é independente no comunismo? Deve ser independente. A China ele não tem... Se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura. É isso? Meu ponto só para entender é isso. É verdade. Não é certo, Lira, que você dizer assim, é sempre ditadura. Historicamente, para todo regime comunista equivaleu uma ditadura. Você não encontra ditadura exceção. brava. Justiça social e comunismo são coisas completamente diferentes, até onde está comprovado aí na literatura, nas academias, etc. Mas só para esclarecer. Polônia, Ucrânia, Letônia, Geórgia, Moldávia. É um dos países que proíbem hoje partidos comunistas, qualquer tipo de exaltação, ideia ao comunismo ou qualquer ideia que leve a ações totalitárias. Isso está no Código Penal desses países, porque foram um dos países do leste europeu que mais sofreram na mão do comunismo, ali especificamente na União Soviética. O comunismo no mundo, ele matou mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na Europa, países leste europeu e a Ásia, ali quando a gente fala de Camboja, quando a gente fala de Vietnã, China, por exemplo. Só a China matou 65 milhões de pessoas. E aqui também, nos anos 50, na América Latina, países como Chile, Cuba, República Dominicana, esses países aqui foram responsáveis por mais de 150 mil mortes. É muito mais, porque todo regime totalitário comunista é um regime muito fechado, né? Por exemplo, a Coreia do Norte, há quem fala que morreu 30 milhões de coreanos, mas divulgam só 2 milhões. Por quê? Porque esses países, com esses regimes, principalmente comunistas, eles não liberam informação para a comunidade internacional. Então eu acho que o Brasil deve caminhar para esse sentido. Elegendo o Bolsonaro e renovando o Congresso, nós precisamos pautar aqui uma emenda constitucional, ou até mesmo o presidente convocar uma nova constituinte para a gente colocar como cláusula pétrea na nossa Constituição que é proibido Partido Comunista aqui no Brasil. E isso é importante nós debatermos isso agora, que isso deve ser pauta para ser discutida no próximo governo do Bolsonaro com o Congresso renovado para ter chance de ser aprovado isso. Infelizmente, no Brasil, nós temos partidos que defendem esses tipos de regimes totalitários, de governos que só mataram no mundo, e são protegidos ainda pelo TSE, Tribunal de Justiça Eleitoral. Estão legalmente defendendo, dentro dos seus estatutos, o mais puro regime comunista, para que se um dia consiga chegar ao poder aqui no Brasil, através da democracia. É muito engraçado isso, né? Eles vão usar a democracia, ou tentam, para chegar ao poder, e quando chegar ao poder, nós sabemos muito bem o que eles querem fazer. O líder principal da esquerda e do comunismo aqui no Brasil foi fazer um tour na Europa, defendendo o Maduro da Venezuela e defendendo, aplaudindo Daniel Ortega, que recentemente ganha as eleições de fachada na Nicarágua, mandando prender opositores, fechando partidos opositores, assassinando opositores, burlando as urnas, falsificando o voto. Mesmo assim, o PT ele vai a público na Europa defender e vangloriar, parabenizando esses ditadores comunistas. O Brasil, na sua essência pura, que não esconde a cara, é o PT, PCB, Partido Comunista Brasileiro, e a sua ala jovem, UJC, a União da Juventude Comunista, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSO, Partido da Causa Operária, e o P,
Unidade Popular pelo Socialismo. Tem o PSB também, mas é o que menos faz barulho. Então, é muito fácil hoje você defender esses malucos de esquerda, defender a instalação de um regime de terror que matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo. Por quê? Porque eles estão num país democrático, protegidos pela justiça. O presidente ele pode tomar uma facada em campanha e ninguém é preso nem investigado, né? Não sabe até hoje quem é os mandantes. Pode chutar a cabeça do presidente ali na quadra e continuando a ameaçá-lo de morte pelas redes sociais, mas você não pode defender ele nas redes sociais, sendo preso, sendo tolhido, sendo desmonetizado e ficando lá fora precisando pedir asilo político, como está lá o Alan dos Santos. E é assim, ó, para te dar um pouco mais de dados dessa barbárie, o regime de Mao Tse-tung, né, do comunismo chinês, só a China foi responsável por 65 milhões de mortes. Só dentro da China, estou falando da população que foi morta de fome ou executado, opositores sendo presos ou em campo de concentração. Na União Soviética, falam em 20 milhões, mas foi muito mais do que isso. Alguns falam que 120 milhões de pessoas foi só na União Soviética, no tempo de Stalin, de Lenin e outros líderes que a União Soviética teve. Nós temos o caso do Holodor, que a União Soviética matou, ceifou, através de arma de fogo, 8 milhões de ucranianos, sendo conhecido como o Holodor, algo que muitos poucos conhecem sobre isso. E tem o nazismo também, que surge ali principalmente no período da Segunda Guerra, mas ele também convive com o comunismo, fazendo atrocidades na mesma época ali. Então esses 5 países do leste europeu que proibiram qualquer tipo de exaltação, propaganda ao comunismo, também proibiram de forma dura o nazismo, colocando ele na mesma faixa. O nazismo ele matou 6 milhões de judeus, civis soviéticos, 7 milhões, prisioneiros de guerra soviéticos, 3 milhões, civis poloneses não judeus, 1.800.000, civis soviéticos no território da Croácia, Bósnia e Herzegovina, 312 mil. Pessoas com deficiências físicas que viviam em instituições para lá serem cuidadas, 250 mil foi ceifada na hora. De ciganos, lá em Roma, 250 mil. Testemunhas de Jeová, evangélicos, mais de 1.900, porém é muito mais, tem números que falam de 100 mil. Criminosos, reincidentes e aqueles denominados como antissociais, mais de 70 mil. Alemães, oponentes políticos e ativistas de membros da resistência dentro dos territórios ocupados pelos países do eixo, né? Que é aqueles países que fizeram parte ali da dominância alemã da Segunda Guerra, não tem nem número calculado, chega a milhões. Então nós temos que ver e analisar isso e colocar como prioridade para a gente proibir aqui no Brasil também esse tipo de partido ou tipo de manifestações que venham trazer o ódio, o racismo, o preconceito e principalmente tirar o direito das pessoas estarem ali adorando a sua fé. Na Ucrânia, após a invasão da União Soviética, logo nas primeiras semanas, os comunistas mandaram destruir mais de 1.500 igrejas. Na Coreia do Norte, se você não tiver um quadro do vô já falecido, do pai falecido e do atual líder Kim Jong-un dentro da sua casa, assistindo o único canal de TV